Bem, a gente continua aqui com a apresentação que é a chamada de SQL intermediário pelo livro de Superchats, e que é uma apresentação bem densa, tem uma série de conceitos diferentes, quase dá a impressão que que sobrou uma série de conceitos de SQL e resolveram juntar tudo numa só transparência. Mas esses conceitos, mesmo no livro, eles são mostrados aqui brevemente e depois são revistos em alguns capítulos mais para frente, como por exemplo alguns dos conceitos que nós vamos ver hoje no que diz respeito a transações, e depois numa próxima apresentação também a parte de índices, que eles classificam também como otimização, como parte do processo de otimização, e junto com as diversas estratégias que você tem para tentar fazer com que o desempenho do seu banco de dados seja um pouco melhor. Nós já vimos uma parte dos slides aqui iniciais, no que diz respeito aos joins, as views e coisas assim. Nós vamos saltar direto lá para o slide 31, onde a gente tem o que diz respeito a transações. Os bancos de dados relacionais têm o conceito de ACID bem estabelecido. Tem um acrônimo para ACID, nós vamos ver em uma outra apresentação, mas principalmente o que diz respeito ao ACID é o A, que é a atomicidade. A atomicidade basicamente diz que ou alguma coisa acontece em um todo ou nada acontece. Você vai ter uma sequência de operações que são bastante importantes, que são relevantes e que provavelmente são dependentes entre si. Essas operações são operações de alteração de banco de dados, então são updates, inserts ou deletes. E essas operações têm uma tal dependência que ou todas elas têm que acontecer, ou se houver algum erro no meio do caminho, todas elas têm que ser desfeitas. Um exemplo clássico, por exemplo, a transferência, se for pensar em um sistema de banco de dados que alimente, que suporte um sistema bancário, um exemplo clássico é quando você transfere dinheiro de uma conta para outra. Você tem, se for pensar no ponto de vista mais simplista possível em um banco de dados, dois updates. Você tem um certo valor, você vai tirar R$ 100 de uma conta e colocar em outra, então você tem um update em uma conta para lançar um saldo, para atualizar aquele saldo para menos R$ 100, e um update na outra conta para atualizar esse saldo em mais R$ 100. Evidentemente tem também os inserts dos registros de como essa transferência está sendo feita e coisas assim. Mas via de regra você tem um decréscimo de 100 em uma conta e um acréscimo de 100 em outra. Essas duas operações não podem ocorrer parcialmente. Se você só retira, só faz o decréscimo de uma conta e não transfere o dinheiro para outra, você simplesmente ficou com o dinheiro voando, perdido, no meio de um sistema bancário. O dinheiro saiu de uma conta, mas não foi para a conta a qual deveria ir. Portanto, aquele dinheiro foi perdido por um lado e não recebido por outro. Essa operação, debitar uma conta e creditar outra, ou acontece as duas operações ao mesmo tempo, os dois updates têm que acontecer, eles vão acontecer, claro, sequencialmente, mas ou os dois updates acontecem, ou se houver alguma falha no meio do caminho, nenhum deles vai acontecer. A maneira pela qual isso é feito internamente, nós vamos ver depois, é baseado em two-phase commit, em three-phase commit. Basicamente, você vai ter que marcar as operações que estão ainda pendentes, para que se por acaso você esteja fazendo um dos updates, você vai começar o outro update e tem um crash no sistema, ou acontece algum problema qualquer com o banco de dados ou algo assim, com a rede, uma série de problemas podem acontecer. Se por acaso a segunda operação não foi executada, você deixou uma marca naquela operação, em algum arquivo de log, em algum terceiro confiável, no sentido de um sistema que roda em paralelo só para manter, só para ficar observando essas transações e monitorando as transações. Então, em algum lugar, tem alguma coisa marcada dizendo que as operações todas daquele conjunto não foram feitas e, portanto, você tem que desfazer todas as outras que foram feitas. Efetivamente, o que acontece com transações é que o maior problema é se você tem uma falha de sistemas no meio delas. Então, você tem um exemplo bem simplista das duas contas bancárias, um update para decréscimo e um update para acréscimo. Se por acaso houver um crash do banco de dados após o primeiro update, quando o banco de dados voltar ao ar, ele tem que ser capaz de analisar o log e verificar que, bom, tem uma operação aqui que ficou pendente, portanto, eu tenho que, já que eu não consegui completar a operação e talvez o status do banco, todas as informações tenham mudado nesse meio tempo, porque a princípio, via de regra, não se sabe o que aconteceu com os dados durante o crash, logo no retorno dele. Então é preferível que você desfaça as operações que precederam aquela última. Então, se você não conseguiu fazer o acréscimo naquela operação, você desfaz o decréscimo que você fez na outra e, em algum momento, de algum jeito,
o banco de dados tem que manter controle sobre isso. O banco de dados é responsável por manter o controle dessas transações. Junto com isso, nós temos o conceito de concorrência, que inclui um tempero a mais em relação às transações, porque, novamente pensando no sistema bancário, você pode ter milhares de clientes conectados ao mesmo tempo. E o fato de você fazer uma transação, inevitavelmente a gente começa a pensar em um lock, onde você bloqueia um certo recurso, uma tabela, um arquivo, e impede que outros usem enquanto você está usando, mas um lock talvez não seja a ferramenta com melhor efeito quando você tem, por exemplo, dezenas, centenas e milhares de clientes simultaneamente tentando acessar aquela informação. Só fazer um lock não vai ser possível. Então você tem que ter estratégias um pouco mais fluidas do que isso. Além disso, você tem que pensar em o que acontece se, enquanto eu estou gravando aquela informação, se alguém tentar ler aquela mesma informação, se alguém for tentar fazer um select, só fazer uma busca de dados da informação, que dado que tem que ser apresentado? Será que é interessante que eu mostre o dado mais atualizado possível? Quer dizer, eu tenho uma conta que sofreu um decréscimo, a outra conta ainda não sofreu acréscimo, estou no meio da minha transação. Se alguém fizer um select, eu tenho que mostrar esse valor real, uma com decréscimo, outra com acréscimo, porque eu preciso dessa informação com mais velocidade possível? Ou será que eu tenho que mostrar uma cópia anterior antes da minha transação começar? Então existe uma série de nuances que dizem respeito a transações e concorrência, que vão ser explorados depois em um capítulo do próprio CyberChat, quando ele fala um pouco mais sobre isso. De forma geral, no SQL, o que acontece é que você tem duas palavras-chave, que é o commit e o rollback, que vão ser usados para você executar uma transação. Basicamente, os bancos de dados são setados, na maioria das vezes, para ser auto-commit. Ou seja, você faz um insert, ele commita. Commitar significa gravar efetivamente no repositório. É evidente que isso não significa que o banco de dados vai ter que gravar lá no storage diretamente, ele pode passar por etapas anteriores disso. Mas o banco de dados vai ter que garantir que aquela informação foi efetivada, por assim dizer. Então, commit é isso. Via de regra, um banco de dados é auto-commit. Ou seja, você fez um insert, ele gravou e colocou no storage. Fez um update, ele gravou no storage. Fez um delete, mesma coisa, assim por diante. Mas você pode desligar esse auto-commit e, a partir desse momento, quando você coloca o auto-commit para off, as operações todas que você faz são colocadas numa espécie de um limbo. Elas são executadas, ficam bufferizadas, mas elas só vão ser realmente persistidas lá na base de dados quando você executar o comando commit. Tá? Elas ficam todas no estado de pendente. É dessa forma que funciona. Você inicia uma nova transação ou uma unit of work, como ele coloca aqui na transparência, e quando você inicia isso, todas as suas alterações do banco de dados não serão persistidas automaticamente, só quando você der um commit no final. Você também, programador, pode optar por dar um rollback no final. Rollback vai desfazer tudo que você tinha colocado em cache ou executado até então. O rollback é útil porque, dependendo do tipo de sistema que você está fazendo, a gente falou de uma conta bancária no modo mais simplista possível, que é com um acréscimo, um decréscimo, mas é evidente que quando você mexe com contas bancárias você tem um conjunto muito maior de informações para trabalhar. Pode ser que, no meio de tantas alterações que você tem que fazer, a um certo ponto você percebe que a tua operação está condenada. Ela não é mais válida. Seja porque enquanto você está fazendo a operação alguém foi lá e excluiu a conta, ou aconteceu alguma outra operação, a gente pode pensar em problemas que podem acontecer no sistema bancário, problemas que podem acontecer no sistema acadêmico, por exemplo, mais uma série de outras. Então, em algum momento você pode perceber que a sua operação vai ser incoerente, está condenada e não pode mais ser executada. Ou algum passo adiante que você tem que fazer não pode mais ser executado. Então você vai tentar fazer um crédito por uma conta que foi bloqueada por algum motivo e você começou a operação fazendo o débito das outras contas, quando for fazer o crédito aquela conta está bloqueada e você não tem como alterar isso naquele momento. Na verdade você tem que mostrar uma mensagem de erro para o usuário tem que tomar alguma decisão baseada na mensagem, não é a incumbência do sistema fazer aquilo. Então você pode também, você mesmo, condenar a sua transação, dando rollback. Quando você dá rollback, tudo que você fez é desfeito até voltar para o início da Unit of Work e você então pode recomeçar, o teu software manda uma mensagem para o usuário, cria alguma situação onde uma intervenção humana pode ser útil para resolver esse impasse.
De uma forma ou de outra, então, sempre lembrem que, via de regra, todos os bancos de dados são autocommit true. Então, fez alguma coisa, commitou, fez, persistiu. Você tem que desligar o autocommit, tem que passar ele para off, para false, e então começar a fazer as suas alterações e daí no final lembrar que você tem que fazer um commit ou tem que fazer um rollback. Se você por acaso iniciou uma unit of work, desligou o autocommit e executou uma série de informações, não fez commit e só se desconectou do banco, terminou o programa, encerrou o programa, essas alterações, como elas não foram commitadas, o banco de dados interpreta como se alguma falha tivesse havido e vai automaticamente fazer o rollback de todas elas. Então, quando você trabalha com as ações, você, programador, também tem que lembrar de fazer esse commit quando ele for realmente necessário. Isso mostra que realmente o cliente mais comum de bancos de dados não são humanos fazendo queries exploratórias, mas a maioria absoluta das vezes são programas que foram escritos por um programador que estão executando alguma coisa, então os programas têm que tomar decisões, faço commit, faço rollback, mando mensagem, faço alguma coisa. Então, e o programa abre a conexão, fecha a conexão, como nós vimos nos exemplos de sala, e isso pode ter consequências de que maneira que você trabalha com o banco de dados. Transações é uma das áreas que você tem que se preocupar um pouquinho. Bom, nós vamos ter chance de falar mais sobre transações no outro momento. Vamos falar um pouquinho agora sobre as restrições de integridade. As integrity constraints, as constraints de forma geral, são seguranças criadas dentro do banco de dados para que o banco de dados se mantenha íntegro de forma automática, para que o banco de dados evite erros do programador. É evidente que você pode pensar em algumas coisas de que o programador tem que ser responsável por tudo isso. Quer dizer, você não pode deixar um aluno ser cadastrado numa disciplina que não existe. Os exemplos que estão aqui no slide, você não pode fazer com que um salário seja menor do que um certo valor mínimo por hora que é setado, que o funcionário, um cliente tem que ter um número de telefone cadastrado, que aquele campo é realmente necessário. Tem uma série de coisas que você pode, que você efetivamente vai ter que reforçar, vai ter que executar lá na interface, no software. Mas essas checagens de integridade, as integrity constraints, existem no banco de dados porque, para quê? Independente do software que está rodando, o banco de dados garanta que as informações nunca vão estar em um estado inconsistente, independente de qual seja o software rodando, porque efetivamente você pode ter um software web que roda dentro de uma empresa, pode ter o software no celular, no smartphone que roda para o cliente, tem uma série de interfaces diferentes, não importando qual interface, a integridade tem que ser mantida, o sistema tem que se manter íntegro. E mais um detalhe que acho que eu já comentei com vocês, mas vale a pena reforçar, é muito provável que os seus dados sobrevivam aos seus programas. É só pensar no sistema acadêmico da universidade, que eu me lembro, lá pelos anos 90, ele era programado em Delphi e VB, que eram as linguagens que eram usadas na época. Era uma linguagem desktop. Depois ele passou a ser programado para web. E na web deve ter passado por inúmeras gerações de diferentes linguagens ou tecnologias ou frameworks. Lembrando que isso começou em meados dos anos 90. Então está falando de um banco de dados que deve ter 25 anos ou mais. E nesses 25 anos a gente teve várias pequenas revoluções dentro de programação. Então, há 25 anos atrás, nós não usávamos smartphones ou tablets para acessar sistemas. Hoje em dia, nós temos um sistema acadêmico, ou pelo menos algumas partes do sistema acadêmico, que funcionam em celulares para os alunos. Eu costumava fazer chamadas usando um tablet, eventualmente. Os sistemas web mudaram, eles tiveram, você não tem um sistema web hoje em dia como era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Então, certamente os dados do sistema acadêmico sobreviveram a diversas gerações de programas que passaram por ele, e isso é verdadeiro para a maior parte dos bancos de dados. Então é interessante manter as restrições de integridade dentro do banco de dados, no core do banco, para que independente de qual seja o programa, o banco ele próprio faça a garantia, mantenha a garantia de que os dados estão íntegros. Bom, vamos olhar um pouquinho delas. Tem algumas constraints que você pode colocar numa tabela única. Esses constraints são not null, para você setar um campo como not null. A primary key, que você seta qual é o campo ou campos, que são a chave primária, que nós já comentamos a respeito. A chave primária é aquele campo ou conjunto de campos que identifica um registro unicamente e que não vai ser repetido.
Além disso, você pode colocar o unique para outros campos que não são a chave primária, mas são chaves candidatas, e você tem que garantir que ele não seja colocado, não seja repetido, como talvez, por exemplo, o CPF para um aluno, ou outros campos, ou talvez o telefone, ou coisa assim, outros campos que têm que ser mantidos dessa forma, que não são a chave primária, mas têm que ser únicos ainda. E uma cláusula especial check, que vai fazer uma checagem contra uma restrição que você vai escrever na definição da tabela. O not null você só usa no create table ou no alter table, e a partir daquele momento, aquele campo, em todos os inserts, ele tem que ser colocado. Ele não aceita um nulo ali dentro. Lembrando que em banco de dados, nulo é uma coisa, zero, ou string vazia, ou espaço é outra coisa diferente. Nulo é o campo não está lá. Tem um meme muito conhecido que mostra a diferença entre nulo e zero com papel higiênico. Busquem isso na internet depois, pode ser divertido para ver. E o not null vai também ser aplicado em qualquer outra alteração que você faça. Então, mesmo no update, no insert, você tem que colocar um valor. No update, você não pode setar aquilo para nulo. Então, ele mantém um campo sempre como existente. É evidente que o usuário pode colocar um espaço, um zero, algo ali dentro. Porque string vazia não é nulo. String vazia é um valor. Mas, efetivamente, se você coloca uma string vazia, pelo menos você teve que inserir um valor de alguma forma. O sistema já buscou alguma coisa ali dentro. O not null vai garantir isso para você. O unique vai fazer com que aquela chave, aquele campo particular tenha que se manter único. Isso é interessante para campos que, apesar de não serem a chave em particular, eles são chaves candidatas. Então, se vocês lembram bem, nós temos a chave primária, que é uma das chaves candidatas que nós temos para os sistemas. Se você pensa, por exemplo, no meu cadastro como professor dentro da universidade, uma chave candidata, por exemplo, é meu CPF. Outra chave candidata é, por exemplo, a união do meu nome com o nome da minha mãe, com a minha data de nascimento. Você pode unir alguns campos e criar uma situação assim toda. Mas, por exemplo, eu imagino que no banco de dados da universidade, o meu campo CPF seja not null e seja unique, porque ele tem que ser mantido único, não pode ter outra pessoa com CPF igual ao meu. Se aparecer alguma outra pessoa com CPF igual ao meu, talvez alguém esteja me recadastrando. Então, estão recolocando lá o professor Leandro com alguns outros dados. Isso é claramente um erro do sistema. Então, essas constraints, a constraint unique serve para que quando você tem uma chave, quando ele não seja chave, ainda assim ele garante que seja único, para que por acaso o mesmo usuário, o mesmo cliente, o mesmo professor, o mesmo aluno não seja cadastrado mais de uma vez. A cláusula check vai só colocar uma pequena cláusula, uma pequena instrução em SQL, como está aqui, esse semester, para que o campo seja checado toda vez que ele for alterado, no insert ou no update. Então, nesse caso aqui em particular, o campo semester tem que ser fall, winter, spring, summer, que lá eles pensam no semestre em relação às estações do ano, né? Primeiro semestre e segundo semestre é baseado em estação do ano. Inclusive o ano é invertido, em particular nos Estados Unidos o ano escolar começa em agosto, depois das férias de verão deles, né? que é julho e agosto. Então é um pouco diferente, eles pensam em semestre dessa forma, mas enfim o semestre tem que estar ali. Se fosse para nós, a gente teria que pensar no semestre como 1 e 2, tem que estar entre primeiro e segundo daquele ano em particular. E o check vai fazer isso, vai evitar que você tenha um valor que não seja válido. Basicamente você faz uma checagem de validade dos valores que ele possa colocar ali dentro. As integridades referenciais dizem respeito a quando você tem uma tabela relacionada com uma outra tabela. E essa integridade é fácil de entender, porque, por exemplo, você não pode cadastrar um aluno numa disciplina que não existe. Você não pode matricular em uma disciplina que não existe. Isso quer dizer que quando você faz o insert do registro da matrícula, o campo da disciplina, ele tem que verificar se na tabela de disciplinas aquele registro existe. Você não pode só colocar um código qualquer que não vai existir na tabela de disciplinas, portanto é uma integridade referencial inválida. Da mesma forma, você não pode matricular, criar uma disciplina para um curso que não existe, você não pode criar um registro bancário para uma conta que não existe. Ele basicamente vai servir para dois sentidos nessa relação. Tanto você não pode criar um registro de uma tabela dependente sem que a tabela superior exista, quer dizer, não posso cadastrar um aluno numa tabela, numa disciplina que não existe, quanto você não pode apagar ou restringe as operações na tabela de disciplinas, na tabela mãe,
quando você tem registros colocados. Ou seja, você criou uma disciplina, um monte de aluno se matriculou na disciplina, e daí você vai tentar apagar o registro da disciplina. Você não pode fazer isso. Você não pode apagar aquele registro, porque senão você vai deixar órfãos os registros que dependem daquele em particular. Daí você tem estratégias em relação a isso. Basicamente, a integridade referencial diz respeito às primary keys relativas às foreign keys, das quais elas são dependentes. Quando você define isso também no create table ou no alter table, numa foreign key você diz aqui, como por exemplo, que o dep name tem um references para department. Isso quer dizer que o dep name está se referenciando à tabela department. Como você não disse qual é o campo, ele imagina que existe um campo dep name lá, porque você só disse qual é a tabela aqui, e esse dep name diz respeito à tabela a qual se está fazendo. Provavelmente isso aqui para a tabela instructor, por exemplo, que tem o dep name para cada professor. Na realidade, você pode e deve explicitar qual é o nome do campo, então se diz que daqui da tabela instructor, o campo dep name da tabela instructor depende, tem uma integridade referencial com o mesmo campo dep name na tabela department. Então ele vai verificar a tabela department com o campo dep name e tem que ter um dep name batendo lá para que ele possa fazer essa operação. Quando você faz o outro lado, né, você tem a violação da integridade referencial, você tem uma série de opções. A opção mais trivial, eu diria que a mais sensata em boa parte das vezes, é o restrict. Então, você tem alterações que podem acontecer na tabela mãe, por exemplo, lá em department, sobre quando você faz uma atualização, quando faz uma exclusão, que é quando você pode alterar o valor e criar uma diferença em relação à tabela ao dado que já existe. Quer dizer, você pode apagar uma disciplina que já tem alunos cadastrados matriculados nela, ou você pode alterar uma disciplina e alterar o código dela, que daí vai também quebrar a integridade referencial, porque eles foram matriculados num código anterior, então eles talvez não consigam fazer, se mudou o código de disciplina, pode ter mudado mais coisa, então você tem uma diferença que talvez não devesse existir. Nesse caso, você tem o onDelete e onUpdate. As opções são onDelete e onUpdate Restrict, que daí simplesmente impede. Então você vai tentar apagar uma disciplina, mas tem alunos matriculados nela, vou dar um erro de integridade referencial. O banco não deixa de fazer isso. Aí no sistema, no programa, você resolve de alguma forma, dá uma mensagem para o usuário, aí então o usuário percebe que realmente tem que ser feito isso, então ele aciona uma outra ação que vai lá e primeiro exclui todos os alunos da disciplina e então deixa de excluir a disciplina. Você tem diferença no que você pode fazer. Além do restrict, você tem o set null, o set default, que se você tiver um valor default, e o cascade, que é um tanto quanto perigoso. OnDelete Cascade significa eu apago uma disciplina, você tem aluno dependendo da disciplina, eu apago o registro das matrículas do aluno, vou apagando tudo. Em cascata, ele vai apagando em cascata tudo que ele acha. Ou update também. Em geral, o cascade não é utilizado. Na maioria absoluta das vezes, o restrict é utilizado. Se você quer alterar alguma coisa que pessoas dependem dela, você não pode. Você é bloqueado para isso e você tem que tomar o caminho mais longo, significando, você quer realmente deletar uma certa disciplina, você tem que primeiro deletar todas as matrículas daquela disciplina. Primeiro tem que desmatricular todo mundo. E então você pode, quando não tiver mais ninguém matriculado, apagar a disciplina. Isso é definido no create table, na maioria das vezes, ou no alter table, se for o caso. Você tem também as integridades em relação a transações que podem acontecer. Aqui é um caso que você pode ter uma integridade complexa, porque é uma tabela pessoa e tem um foreign key father que referencia a pessoa também, porque o pai da pessoa é uma pessoa também, e o mother também referencia a pessoa, também alguém ali dentro. E basicamente o que você tem que fazer é inserir o pai e a mãe antes de inserir a pessoa, ou inserir pai e mãe de forma nula inicialmente, atualizar depois inserir todo mundo e depois tentar fazer alguma alteração nisso, ou atrasar a restrição disso. E na realidade o que pode acontecer é o fato de que você vai primeiro ter que referenciar o pai, vai primeiro ter que incluir o pai para então colocar o filho ali dentro.
Mas se for incluir o pai, você vai ter que incluir o pai do pai também, porque o pai também está na tabela pessoa e tem um foreign key para person. E daí se inclui o pai do pai, tem que incluir o pai do pai do pai. Pois é, vocês já perceberam onde é que isso vai parar, né? Então, primeiro que talvez essa referência não seja a mais inteligente possível, é um exemplo claramente, mas também tem o fato de que eventualmente você pode fazer alguns atrasos na integridade referencial e definir a possibilidade de colocar um nulo, se isso acabar sendo razoável para você. Tem algumas checagens um pouco mais complexas, baseado no check, que o check ele acaba tendo que executar uma operação um pouco mais complexa dentro do banco de dados e você pode colocar uma operação inteira ali dentro. Então, o caso desse check aqui, ele vai executar um select inteiro e verificar se por acaso o time slot está dentro daquele select. É um pouco mais complexo do que as integridades em geral que acontecem dentro de uma própria tabela. Você junta várias tabelas para fazer isso e essa operação acaba sendo, em geral, cara. O designer do banco de dados vai ter que pensar muito bem se vale a pena fazer isso dentro da programação, dentro do sistema ou dentro do banco de dados, porque você já começa a criar condições onde o tempo para checagem pode ser um pouco mais complexo. E nós temos checagens mais complexas ainda que são baseadas no banco de dados como um todo, como as assertions. A assertion é criada não para uma tabela em particular, mas para o banco de dados. E você pode checar então predicados e tabelas baseados em comandos que são mais complexos. O que ele coloca aqui, por exemplo, para cada registro na tabela student, o valor dos créditos totais tem que ser igual à soma dos créditos que o estudante tenha completado e coisa assim. Tem uma normalização que pode ser usada aqui também para isso. Então você tem checagens que podem ser mais complexas também, como os checks e como os assertions. O problema dessas checagens é que você faz com que o teu banco comece a invadir um pouquinho a maneira como os sistemas têm que funcionar, relativos aos dados das tabelas, e são checagens que potencialmente podem ser lentas. E essas checagens vão ser executadas em todo insert, update e delete. Vão ser realizadas em todo insert, update e delete, potencialmente. Então é preciso pensar no design do banco de dados, se não vale a pena transferir isso para o sistema e manter só as checagens principais, que são checagens de valores, restrições de campos e checagens de integridade referencial, que são as essenciais para que o seu banco não entre em um estado completamente inconsistente. Tanto as assertions quanto os checks são checagens que o banco se mantém consistente, embora talvez com valores errados, e isso pode ser considerado um dado somente sistêmico. Além disso daqui, nós vamos falar sobre tipos e índices daqui a pouquinho, mas só sobre autorizações em particular, você tem possibilidade de dizer quem faz o que dentro de um banco de dados. Isso, a partir do SQL 98, se não me engano, chega a um grau bastante preciso de definição para você dizer quem pode fazer o que. Tem várias operações que podem ser usadas e isso são considerados privilégios. Então você tem que ter privilégio, um certo privilégio específico numa certa tabela, em partes do banco de dados, em tabelas ou views, para que você possa executar as operações. As autorizações podem também ser relativas à alteração do sistema, a criações, a exclusões de dados do sistema. E os dois comandos que nós temos em particular são o grant e o revoke, porque você dá um privilégio para o usuário e revoga o privilégio do usuário. Basicamente, a sintaxe específica é o grant, o privilege list, como está aqui, na tabela ou view que você tem para uma lista de usuários, ou um grupo, ou um role, que é um papel que um usuário pode assumir, ou coisas assim. Isso pode variar um pouquinho de banco de dados por banco de dados, mas pelo menos para usuários e para roles, isso é provável que se encontre em quase todos eles. Um exemplo aqui é o grant select on department to Emmet Satoshi. Então, esses dois usuários, Emmet e Satoshi, têm acesso a fazer select na tabela department. Eles não podem fazer insert, nem update, nem delete, nem podem reproduzir esse grant para outros, mas eles podem fazer select na tabela. Isso é interessante para que você não tenha problemas com escaladas de privilégios ou dentro de sistemas.
Sempre lembrando que uma parte das invasões de bancos de dados se dão provavelmente a partir de sistemas, quando o sistema de alguma forma é abusado e o usuário que o sistema usa para se conectar ao banco de dados talvez tenha um privilégio exagerado ou mais privilégio do que devia. Então, acertar os privilégios do ponto de vista mais específico possível é uma tarefa interessante que o DBA tem que manter. Tem os vários privilégios disponíveis aqui: Select, Insert, Update, Delete ou Privileges. Você tem o privilégio de Grant também. E você usa o Revoke para remover os privilégios que você colocou para o usuário. O DBA tem que fazer o Grant Revoke para todos os usuários disponíveis. E efetivamente esses usuários não são usuários finais, a não ser que haja um tipo de autenticação baseado nisso em particular, mas é raro que os privilégios sejam dados para usuários específicos, né? Então, o usuário Leandro, o usuário João, o usuário Carla. Esses usuários são para usuários de sistemas. Então, o sistema, um software tem um usuário que se conecta ao banco de dados e faz alguma alteração, salvo a situação onde você tem papéis bem específicos em alguns sistemas. Falando em papéis, você pode criar um conceito de papel, um role, e colocar os usuários como parte desse papel e passar a usar os privilégios para isso em particular. Tem alguns exemplos que ele coloca aqui dentro. Não vou me delongar muito em relação aos grant revokes, mas é importante que vocês saibam que isso existe e que, muito provavelmente, se vocês forem trabalhar como DBAs, vocês vão ter que fazer os grant revokes. Ou é importante que, como programadores, vocês saibam que isso existe, porque, eventualmente, alguns erros dos softwares que vocês estão desenvolvendo podem ser relativos a privilégios suficientes para executar as tarefas para a qual você foi determinado. Tem algumas autorizações e envios também. Esse aqui é o fim do capítulo 4, mas nós voltamos ainda com mais algumas informações, principalmente sobre os tipos de dados diferentes e sobre criação de índices, que pode ser interessante também. Obrigado e até lá.